Internauta da Jovem Pan Online, nós estamos falando hoje aqui no Espaço Online sobre impotência sexual ou disfunção erétil. Conosco o Dr. Marcos Lucon, urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre esse levantamento feito por vocês, ou seja, 9 em cada 10 homens com impotência sexual são sedentários. Queria que o senhor falasse sobre os fatores de risco. O que significa isso? Bom, os pacientes, como a gente estava dizendo, o que acontece é o seguinte, a ereção, nós já vimos uma animação, é um fenômeno neurovascular. Então, uma vez que começou o mecanismo no homem, se esse mecanismo não alcançar o pênis através de nervos e através do aumento do fluxo de sangue, a ereção não acontece. E tudo que prejudicar esse mecanismo físico, nesse momento, vai causar disfunção. Então, o que acontece? Naqueles pacientes que são sedentários, que têm uma condição clínica ruim, geralmente são pacientes com colesterol alto, geralmente são pacientes que têm mais chance de ser diabéticos, porque fazem pouco exercício e são obesos. São pacientes que podem ser hipertensos, não diagnosticados e não tratados, que são todos fatores de risco para lesão de nervo e vaso. Vou explicar. Então, pacientes que têm mais infarto, são pacientes, geralmente, se você puxar a história, ele tem uma hipertensão não tratada adequadamente, ele tem um colesterol não tratado adequadamente. Então, essas pessoas têm uma lesão na camada interna dos vasos sanguíneos, que chama endotélio. O endotélio, então, se você estiver doente, ele não irriga adequadamente os tecidos, aqui chama derrame, se faltar o sangue, aqui chama infarto, e lá embaixo chama disfunção erétil. Então, a gente diz que é uma doença que não é isolada. Da mesma forma que eu estava dizendo, eu comentei o diabetes. O diabetes, ele também dá lesão dos vasos, se não tratado adequadamente, e ele também dá uma lesão de nervos. Então, a gente chama isso de neuropatia diabética. De tal forma que se eu tiver um homem sendo avaliado aos 50 anos, e nós fomos conversar com ele, ele tem uma disfunção erétil orgânica, a gente descartou um problema psicogênico, um desajuste do casamento, nós descartamos a parte que não seja física, realmente orgânica, a gente é obrigado a fazer uma pesquisa de colesterol, glicemia e esses fatores de risco, porque o homem dos 50 anos com uma disfunção orgânica, ele pode ter essas doenças associadas. Entendi. Então, o que acontece no diabetes? Ele também lesa o vaso, como disse, mas leva os nervos. E, tipicamente, o homem, o diabetes de longo prazo não tratado, você começa a ter um formigamento de mãos e pés, que nós chamamos de parestesia em bota e em luva. E quando o homem, antes da disfunção erétil, ele começa a ter uma ejaculação retrógrada. Vou explicar o que é isso. Durante o ato sexual, quando ele vai ejacular, em vez de o sêmen ser expulso, sair do pênis, ele volta para a bexiga, que a gente diz que é retrógrado. E aí depois que ele vai urinar, está tudo ali no xixi misturado. Isso não tem muita repercussão do ponto de vista de atividade sexual inicialmente, mas é um dos indícios de que o diabetes pode estar prejudicando ele, assim como pode estar prejudicando a visão, o rim, o coração, etc. Está tudo interligado. Está tudo interligado, mas é o começo da coisa. A coisa vai silenciosa por anos e, se não tratada, como eu disse, derrame, infarto, disfunção erétil. O senhor disse que existem vários níveis, vários graus aí da doença. Como é que funciona isso? Um grau moderado pode evoluir para uma coisa mais séria, mais grave, uma impotência total? Pode evoluir, sem dúvida. É claro que tudo começa devagar, né? Então, muitas vezes o que acontece é o seguinte, esses fatores de risco, vamos falar aqui da disfunção orgânica, né? Não é mais aquela disfunção que a gente estava dizendo psicogênica. A disfunção psicogênica ela acontece mais repentina, porque eu te disse, é um homem jovem que não tem problema de saúde e o patrão está querendo mandar ele embora. Aí o que acontece? Ele começa a trazer um problema para casa, tem a conta da prestação para pagar, tem o aluguel, etc. E quando a gente fecha a porta do quarto, os problemas, infelizmente, entram por baixo da porta. Então, nesse homem é uma coisa mais abrupta, ele começa a experimentar dificuldade, e aí na segunda vez ele lembra da primeira dificuldade, e aquilo se transforma em uma bola de neve, e ele não vai conseguir. No homem que ele é um homem mais velho, mais maduro, em que tem os fatores de risco, que já está um pouquinho obeso, já é um pouquinho mais velho, já está tratando as doenças, a coisa vai insidiosa. E ela sempre existe uma dificuldade inicial de saber o que está acontecendo, ou porque ele ficou mais velho, ou porque ele está trabalhando muito, ou porque agora tem a pressão alta, ou porque o casamento tem 30 anos e naturalmente a coisa vai mudando porque o amadurecimento do casal é diferente.
Né? Quer dizer, tem gente que até considera isso normal e demora para chegar ao consultório do médico. Exatamente. Tem casais que são casados há 30 anos e que mudou o foco da vida do casal e eles estão muito bem e não tem problema. Quer dizer, a disfunção eu vou colocar como sendo uma condição, vou me permitir isso, uma condição ou uma doença. Se a gente fosse perguntar lá no clube, na sauna do clube, quem daqui tem relação e consegue ter? Talvez os homens de 60 anos, poucos consigam ter sem algum auxílio de remédio, alguma coisa. Se a gente fizer uma segunda pergunta, isso é um problema para vocês, para o casal? Nem todos vão falar isso. Então, existe aqueles que têm disfunção e não é um problema. Agora, existe um contingente de pacientes que também têm disfunção, que são subtratados e é um problema. Nesses pacientes é que o urologista tem um papel de ajudar. E a coisa vai, como a gente falou, vai começando. Quando ela se tornar uma questão para o casal, em que atrapalha a qualidade de vida dos dois, aí sim a gente tem que atuar. É claro que se a gente começar a tratar a pressão antes e o diabetes antes, a chance de ter esses problemas é menor. Agora, esse percentual aí de homens sedentários com impotência sexual chama muito atenção, né? Quer dizer, 9 em cada 10 homens com impotência são sedentários. E sedentarismo a gente está falando de falta de atividade física, de exercício. Isso é um grupo selecionado de pacientes. Então, se você for puxar, provavelmente, eu não sei se são 9 em cada 10, mas uma taxa muito alta dos hipertensos também são sedentários, entendeu? Tá, tudo interligado. Os diabéticos também são sedentários. Entendi. Porque o que acontece? O metabolismo ao longo do passar dos anos muda, assim como muda a condição física que a gente disse, né? Então, se você manter a atividade física e você manter a sua condição de saúde, você tem menos lesão dessas doenças que são prevalentes. O diabetes e a hipertensão, elas são verdadeiras epidemias que vão acontecendo. Porque hoje morre menos de infecção, você vive mais. Aí vai começar as doenças crônicas, que é o que a gente já disse. Câncer é uma delas que é bem conhecida, mas diabetes, hipertensão e obesidade por conta do estilo de vida também. Olha, mas tudo isso tem solução, né? Tem tratamento, há uma esperança. No próximo bloco nós vamos falar sobre tratamentos para disfunção erétil com o Dr. Marcos Lucon, urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde. Até já.